Amigas e amigos, eu quero começar o comentário com algumas perguntas filosóficas e históricas. Por que todos os conhecidos depravados e imorais apoiam a candidatura do Jair Bolsonaro e a Operação Lava Jato? O que explica isso? Qual é o sentido de tudo isso? Outra pergunta, por que o PT resiste? Por que tem essa resistência tão grande aí? A gente vê, bateram, fizeram o que fizeram, prenderam, fizeram torturas psicológicas, ameaças e tudo mais, e o PT resiste. Porque por trás do PT, eu já falei sempre isso aqui, tem um mundão de coisas, tem povo, tem ideologia do povo, a explicação é essa. E aí, a partir dessas diferenciações, a gente entende por que tem a imoralidade da direita e a ideologia do povo à esquerda. Essa que é a questão. Essa história do PT fazer autocrítica, porque a direita quer que o PT faça autocrítica. A direita não quer que o PT faça autocrítica, na verdade. Eu já falei aqui, a autocrítica se faz na prática. Inclusive tem alguns setores aí, esquerdistas, entre aspas, que caem nesse canto da sereia de fascistas, de imorais, de depravados, que é exatamente a direita. A direita quer a rendição do PT. É isso, não quer autocrítica, quer a rendição. É que eu falei aqui, o candidato deles é o programa de governo. O nome, pouco importa, pode ser o Zé, o Mané, o Bastião, seja o Raimundo, qualquer um pode ser. O importante é o programa de governo. Se o PT não se render ao programa de governo da mídia, da direita, desse mundo da imoralidade, da indecência, não tem acordo. É para extinguir o PT. O Chico Graziano é um conhecido cachorro louco aí dos tucanos, agora parece que saiu dos tucanos, escreveu aí nesse site Poder 360 que a candidatura da coligação PT-PCdoB procura, sem dúvida, dar um enfoque apartidário à sua campanha nesse segundo turno. Tem essa história aí que eles começam a dizer, o PT tirou o Lula, tirou o vermelho e tal, tirou não sei o que, a direita. É isso, dizendo que o PT quer fazer uma maquiagem para esconder quem é de fato o seu candidato, que seria o ex-presidente Lula, o preso político, as suas cores vermelhas, essas coisas bobagens que andam falando aí. Jamais o PT ou o PCdoB abriram mão dos seus programas, da sua ideologia, simplesmente governar, fazer um processo, atuar num processo político como esse, exige amplitude, isso é uma questão de lógica elementar, questão de ser honesto. Como eles não são honestos, eles procuram, inclusive, distorcer isso com essa imoralidade de exigir a rendição do PT. Como o PT não vai se render, muito menos o PCdoB, que tem aí 95 anos de história, nunca se rendeu, vai se render agora. O Lula foi para a cadeia, mas não se rendeu, não entrou nesse mundo da depravação, dos depravados da Operação Lava Jato, na indústria da delação premiada, da depravação da mídia, esse mundo sujo, questão de decência, quem é decente não entra jamais nesse mundo da sujeira. Essa lama aí, igual entrou o Palocci não entrou agora não. Importante dizer isso, tem falado isso, entrou lá atrás, quando ele fez acordos aí com o Armínio Fraga, que aliás está na equipe do Bolsonaro. Armínio Fraga, aquele lá do FHC, da privataria, da imundície, do Wall Street, etc. Olha aí, mais um flagrante do que a imoralidade e a indecência dessa gente. O Lula, por se recusar a entrar nesse mundo, não, se eu entrar nesse mundo, eu vou deixar de cumprir aquilo que eu sempre falo, tomar café da manhã, almoçar, jantar, ter dignidade nesse país. Aí ele prossegue ainda, o Graziano, cachorro louco dos tucanos. Perdoem-me os tradicionais analistas políticos, vocês continuam errando. A essência não reside mais na ideologia. Jair Bolsonaro vencerá as eleições porque encarnou o reclamo popular pela decência na vida pública. Daí brota a sua grande força. O Jair Bolsonaro, tem alguma decência no Jair Bolsonaro? Honestidade? Tem algum vestígio de que ele é contra a corrupção? É um menor vestígio, desse tamaninho assim. Só os idiotas aí, os convertidos na idiotice, na imbecilidade da extrema-direita, que vive dizendo isso aí. Os convertidos, os imbecis. Lógico que tem os incautos, a gente tem que separar uns de outros. Estou falando aqui dos convertidos, dos imbecis, essas igrejas fundamentalistas aí. O bolsonarismo virou uma seita de malandros, de corruptos, de gente desonesta, de depravados, imorais, enfim, é o mundo do apoio ideológico ao Bolsonaro, é isso aí. Agora, diferente do cartel mafioso midiático, do mundo do neoliberalismo, dos lobos de Wall Street, essa que é a questão. O Almir Pazianotto, um vira-casaca, ele foi advogado do Lula quando o Lula era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Depois virou um neoliberal, virou um cachorro louco.
Ele foi ministro do governo Sarney, depois ele foi mudando, foi fazendo uma transmutação, né, virando lobisomem. Ele virou, na época do Fernando Henrique Cardoso, era um cachorro louco, mordia. E como ele é advogado trabalhista, ele entende das coisas, ele mordia a CLT, mordia o Ministério do Trabalho com raiva, com ódio. Agora o ódio dele se converteu também em antipetismo. Ele escreveu um artigo no jornal Estado de São Paulo dizendo que o segundo turno deverá determinar o fim do PT como força política, uma derrota do binômio Fernando Haddad e Manuela Dávila. É o antipetismo e o anticomunismo aqui associado. Aí diz aos brasileiros responsáveis, não restará alternativa senão derrotá-lo, ainda que o remédio a alguns possa parecer amargo. Pregando ódio aqui, ó, cachorro louco. Né? E é o típico do depravado, né, do imoral, do indecente. Almiro Pazianotto Pinto é o nome dele. Ele diz aqui, diante da urna eletrônica, não nos esqueçamos de que o PT nunca se alinhou com países democráticos. País democrático isso é ser sabujo, né, ser capacho de Wall Street. Né, fora disso aí, o mundo não é democrático. Fora de ser capacho, fora de ser imoral, depravado, né, que ataca os trabalhadores, o povo, os fundamentos da nação, da democracia e tal. Fora disso, é antidemocrático. Dentro disso é ser democrático. Olha o discurso de depravado. Ele prossegue aqui dizendo que as alianças que perpetrou foram com Cuba de Fidel Castro, a Venezuela de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, a Bolívia de Evo Morales e as ditaduras africanas corruptas. E ele se aliou que, com o neoliberalismo, né, assumiu a ideologia dos latrocidas, dos que matavam para roubar, né, dos lobos de Wall Street, aqueles depravados, né, drogados, né, do submundo, do tráfico de drogas, do tráfico de armas, né, do verdadeiro crime organizado. O Pazianotto entrou definitivamente aqui com esse discurso aqui no crime organizado, do grande crime. Não é isso aí que ele fica falando, facção disso, facção daquilo, não é isso aí. Do grande crime, o crime contra o povo, contra as nações, contra as democracias, né, a favor aí das forças que saqueiam as nações, que roubam o povo, escravizam o povo. Aí, ó. Um lobo aqui, ó. Um lobo de quinta cadeia, um lobo vira-lata, né? Um lobo vira-lata, que vive virando lixo aí dos verdadeiros lobos de Wall Street. Aí ele fala que é uma mentira deslavada, descarada, sem vergonha, né? Típica de gente desonesta, depravada, que diz aqui que sua candidata a vice-presidente, misoginia e anticomunismo, barato, fascista, a lá Adolf Hitler e Benito Mussolini. Que é a candidata a vice, Manuela Dávila, filiada ao Partido Comunista do Brasil, fundado em fevereiro de 62 por João Amazonas, Diógenes Arruda, Pedro Palmar e Maurício Grabois. É uma mentira histórica, elementar, está aqui, ó. Né? Se ele não fosse lobo vira-lata do lixo do Wall Street, ele poderia dar uma folhada aqui nesses livros. Ou vai na internet, pesquisa, né? Tem informações para ele ver que isso aqui é uma mentira anticomunista de lobo vira-lata. Que dizem que, desligando-se voluntariamente ou afastados compulsivamente, alguns dissidentes do Partido Comunista Brasileiro criaram o PCdoB com o objetivo de promover, aspas, aqui, ó, ele põe, vejam como a depravação, a imoralidade, como ela corrói, inclusive a intelectualidade das pessoas, né? Vira um zumbi, um bicho, né, esvaziado de intelectualidade, inclusive, que ele põe aspas aqui. O PCdoB foi criado com o objetivo de promover a derrubada do sistema capitalista e, através da Revolução Proletária, realizar a passagem para o socialismo, conforme se lê no dicionário histórico-geográfico brasileiro. Tal. Eu não sei o que está escrito, deve ser, ele citou aqui, possivelmente está escrito agora. Por que não vai procurar as fontes verdadeiras, os documentos reais? Ao invés de ficar propagando, como fez o Hugo Studart nesse livro infame, indecente, imoral, que é padrão aí, né, de lobos vira-latas, né? Diz que quem duvidar, consulte o livro Combate nas Trevas, a Esquerda Brasileira, das Ilusões Perdidas na Luta Armada de Jacó Goreno. Vai procurar, vê lá o que diz exatamente, mentiroso, né? Mentiroso, vira-lata, né? Enfim, é o padrão, né? Eu estou aqui fazendo um desabafo. É porque a gente vê esse tipo de gente aqui, né? Esteve com o Lula. Isso é igual o Palocci. Isso aqui é um Palocci. Né? É um Palocci, se enfiou na lama da corrupção, se enlameou tudo. Vem falando aí de PCdoB, de PT e tal. Né? É bolsonarista aqui, ó. Bolsonarista. É a mesma lógica lá da Lava Jato, né? Do Deltan Dallagnol, que ele escreve lá no perfil dele no Facebook, que é um congresso com maior renovação da história e também mais plural. Esse congresso que foi eleito agora com os esgotos da privada da Lava Jato.
mais mulheres, mais negros, mais jovens, o primeiro parlamentar indígena e o primeiro cego. Em 2018 caíram vários figurões envolvidos em escândalo de corrupção. Essa turma ainda está envolvida em corrupção, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, esses esgotinhos nauseabundos aí, essa gente que o que há de mais fétido no mundo da corrupção da direita como antagonista, a MBL, né, elegeram, né, esses esgotinhos aí que elegeram aquilo que o Carlos Lessa dizia, né, o ex-presidente do BNDES. Isso aí são garças, eles vivem num lugar que nem urubu consegue frequentar, segundo o Carlos Lessa. A garça vai em lugar tão nauseabundo, dizia ele, que nem urubu consegue chegar lá. Isso aqui passou de urubu, né? Deltan Dallagnol, que ele fica perguntando, quem é Deltan? O Deltan fez isso, o Deltan fez aquilo. Quem é Deltan? Picareta, corrupto lá da indústria da delação premiada, né, da Lava Jato, daqui, né, foi um dos cérebros, aquele PowerPoint indecente, um dos cérebros, né, cérebros entre aspas, né? Das cabeças do mal, né, essas cabeças imundas, imorais, que criou toda essa situação para levar o ex-presidente Lula à prisão, né, tirar ele de circulação do debate, fraudar as eleições, agora, eleições fraudadas, sim, né, deram um impeachment, um golpe na Dilma, e deram um impeachment no Lula também, na candidatura do Lula, deram impeachment, fraudulento, à margem, né, um tribunal marginal, né, à margem da Constituição, da legislação e etc. Né. O outro lá, o frasista de porta de banheiro de rodoviária, pau de galinheiro, né? Pau de galinheiro, Carlos Fernando Santos Lima, que diz que usaram da corrupção como forma de manter um partido no poder por 20 anos. Também ameaça a democracia. Como esquecer isso? E manter um corrupto como o Carlos Fernando Santos Lima, né, e os seus ali, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, durante muito tempo, sei lá quantos anos, mais de 20 anos, aí fazendo maracutaia. Isso não é uma ameaça à democracia, fazendo o que eles fizeram aí na Operação Lava Jato para atacar a Petrobras, esconder corrupção da Petrobras, Caixa 2 da Petrobras, aí fazer tudo o que eles fizeram aí, né, no mundo da lama, no meio da lama, sujaram a ficha do ex-presidente Lula, daí chegaram aí essa infâmia da prisão covarde, atacando a traição, a lá Mussolini, a lá SS, a lá SA, né? Isso aí não é corrupção, sou o Dr. Carlos? Toma vergonha, né? Tem um mínimo de decência, é isso aí, né? É a imoralidade, são os imorais e os imundos junto com o Bolsonaro, estão lá fazendo campanha para o Bolsonaro, descaradamente, né? Agora, isso aí... Aí é o clube da direita, que eu sempre falo, que é o clube privado da direita. É o mundo da lama, o mundo da corrupção. Eles vivem assim, o mundo deles é assim. Enquanto existir direita no comando, dirigindo aí processos políticos, né, assaltando o Estado, nos dois sentidos do termo, toma de assalto, como fizeram em 64, toma com base na corrupção, empurra para cá, empurra para lá, dá uma graninha para cá, dá um favorzinho para lá e tal, assaltaram o poder em 2016, né, para rasgar o programa de governo eleito em 2014, prender o Lula e tal, e fraudar aí as eleições e tal, né, e aí eles não conseguem, esse que é o drama deles, né. Aqui, ó, Almir Pazianotto, é obrigação acabar com o PT e o PCdoB, agora nas eleições, é obrigação, é uma espécie de uma ordem unida, né, como se fosse um general da corrupção. Mesmo com tudo isso eles não conseguem. O PT continua aí, o PCdoB continua aí, tem uma alta popularidade, se bobear ganha as eleições. Um pouquinho de força aí ganha as eleições. Aí eu quero ver. Lógico que eles vão, no dia seguinte, vão estar conspirando, né? A direita é isso aí, esse submundo da Lava Jato, da mídia e tal. Né? São os vira-latas aqui dos lobos de Wall Street. Essa gente toda aí, né? E o editorial do Estadão hoje, por exemplo, diz que fala aí da estabilidade, do Plano Real, olha, propaganda do programa de governo. Diz que ainda assim há quem acredite que o controle da inflação, isto é, do valor da moeda, não deve ser um dogma. Claro que não deve ser um dogma, deve ser um processo econômico que beneficie o povo. Essa estabilidade da corrupção da era Fernando Henrique Cardoso beneficiou o povo. Uma coisa é o Plano Real, outra coisa é o que fizeram em torno do Plano Real. Tudo isso aí, ó, a lama do clube privado, da direita da privataria, do neoliberalismo, etc. Aí diz o Estadão que o candidato petista à presidência por interposta pessoa, o presidente Lula da Silva, o candidato é o Lula, a pessoa interposta é o Fernando Haddad, acredita ser possível fazer o Brasil ser feliz de novo, adotando as mesmas políticas irresponsáveis que fizeram a inflação disparar e o desemprego crescer durante o desastroso governo de Dilma Rousseff, aquele que um dia declarou que despesa é vida. A Dilma deve ter falado isso, que despesa é vida, né? Que lógico que o sentido deve ser de investimento, né?
Que ela fala, tem que gastar, 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 os orçamentos têm que ser gastos. A Dilma cansou de dizer isso, exatamente para criar desenvolvimento, quando ela era ministra ainda, das Minas de Energia, depois da Casa Civil. Né? O investimento, o Estado tem que pôr a economia para gerar o sentido aí de o Estado, né, sendo um indutor da economia, promovendo o desenvolvimento, a distribuição de renda e tal. Aí o que eles falam? Qual é o resultado? Com mentiras, a inflação, o desemprego, tudo isso. Foi quando eles começaram a acabar com as políticas anticíclicas do Guido Mantega, as políticas do Lula, para impedir que os efeitos da crise deflagrada em 2007, 2008, aí pelo mundo financeiro, em âmbito mundial, chegasse no Brasil com força. As barreiras de proteção, com os bancos públicos, BNDES, as reservas cambiais, etc. Eles acabaram com tudo isso, passaram a mão. Roubaram, é a mão invisível do mercado, aí com cérebros golpistas, neoliberais e tal, que é a lógica de tudo isso. Por trás de tudo isso está exatamente essas questões dos déficits que eu falei aqui no vídeo passado. Saiu aí os dados dos déficits americanos nos Estados Unidos, déficit fiscal, gasta mais do que arrecada o Estado americano. E quem financia esse déficit? Qual é o mecanismo de financiamento, senão a rapinagem, o Wall Street, que eles querem fazer aqui, que eles deram um golpe, o programa de governo do Bolsonaro? Né? E o déficit comercial, né, que eles compram, tem que comprar mais, eles não conseguem produzir o suficiente para o consumo do seu país. Os Estados Unidos são um grande supermercado importador, sobretudo da China. E a China importa matérias-primas daqui, sobretudo aí essa turma do agronegócio, um protecionismo americano, uma crise americana que se pronuncia por aí, atinge também a China. Não é à toa que tem essa guerra comercial os Estados Unidos e a China, e atinge aqui essa turma aí, da turma do agronegócio que está com o Bolsonaro, vai nessa. Que eles dizem que é subsídio. A equipe do Bolsonaro diz isso. Que o Estado está subsidiando o agronegócio. Vão cortar isso aí e vão exportar para quem? Como é que eles vão sobreviver? Qual é a lógica disso aí, de se aprovar? É isso, né? A estupidez. O bolsonarista, ele é essencialmente estúpido. É a mesma coisa de apontar uma arma para a cara e dar um tiro. Né? Votar no Bolsonaro é isso. Inclusive essa turma do agronegócio. Por essa lógica aí, né? Aí vem me dizendo que o Bolsonaro, que o Haddad é um poste, né? Que é o seu discurso. O Bolsonaro é poste de quem? A equipe econômica dele é poste de quem? São os vira-latas, os lobos vira-latas aí, né? Dos lobos de Wall Street. A Lava Jato, aquela turma lá é poste de quem? Do submundo. Né, da sujeira, da corrupção, né? E tem os postes aí também, os do MBL, do antagonista aí, que eles disseram que limparam, né, fizeram uma limpeza no Congresso com os dejetos da privada da Lava Jato. Veja como tem sentido de classe dos clubes privados. Tá cheio de poste aí, da direita, né? Começar com o Bolsonaro. É à toa que uma hora ele acende a luz em cima, outra hora acende embaixo, outra hora acende pro lado, parece uma biruta de aeroporto. Demagogo, mentiroso. Isso é pra enganar trouxa, pegar trouxa. Né, o verdadeiro Bolsonaro a gente sabe quem é. E conta com isso, com a indústria da fake news, o cartel mafioso midiático. Não é à toa que o Grupo Globo, essa história de fake news, quem começou foi o Grupo Globo, com o seu preposto, Luiz Fux, lá do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Vão criar aqui comissão de fake news, agora chamou a Rosa Weber, que é a nova presidenta lá, chamou, né, representantes do Haddad, do Bolsonaro, vão ver aqui como é que a gente faz, tal. O Bolsonaro nem deu pelota. Vai mandar lá um burocrata qualquer, porque ele se beneficia disso. A mídia se beneficia disso. A mídia é a fake news. A indústria da maracutaia, da depravação, isso que eu estou falando aqui. Né? A Folha, por exemplo, diz que a ascensão de Jair Bolsonaro na corrida eleitoral e a perspectiva de que ele está perto da vitória minaram as resistências ao presidenciável na cúpula das Forças Armadas. As Forças Armadas, né? Evidentemente que ela não tem ela não é homogênea, né? Tem diferenças e tal. Esses bolsonaristas aqui não falam pela história das Forças Armadas. Isso é histórico isso. Lá dos tenentes, isso apareceu de maneira muito clara na década de 20, né? nas lutas que se travou, né? Que foram travadas, né? As lutas aí nas décadas de 40, 50 e 60, o papel das Forças Armadas. Tem um livro, eu esqueci de pegar aqui, muito interessante, do general Nelson Werneck Sodré, um dos grandes historiadores, para mim, um dos maiores historiadores do Brasil, explicadores do Brasil, que chama Memória de um Soldado, que ele conta exatamente isso, como era o debate nas Forças Armadas. Ele era general,
Foi preso depois pelos latrocidas de 64. É a mesma coisa, não dá para dizer que agora são as Forças Armadas, então tem setores das Forças Armadas, porque é uma contradição. As forças, a gente vai ver daqui a pouco, as Forças Armadas existem para defender o Brasil. Como é que eles vão defender o Brasil entregando, apoiando um candidato, né, como esse, depravado, Jair Bolsonaro, que vai entregar tudo? Petrobras, é bobagem achar que não vai entregar. Claro que vai. A gente veio dizendo que está iludido porque quer. Né? Tem aí esse Alexandre Schwartzman, que é colunista da Folha de São Paulo, que ele é consultor, ex-diretor do Banco Central e doutor pela Universidade da Califórnia em Berkeley. Ele é um típico neoliberal, mas ele está alertando aqui, ó. A verdade é que o mercado financeiro se ilude com a promessa de um programa econômico liberal, ou talvez apenas se faça de bobo enquanto for conveniente, contra evidências crescentes sobre dificuldades políticas de avançar nesta frente. Ele está dizendo o seguinte aqui, que os lobos de Wall Street estão enganados com o Bolsonaro. Ou eles estão se fazendo de bobo, deixa o Bolsonaro ganhar, depois ele enfia a faca no pescoço do Bolsonaro, que é se o Bolsonaro ganhar, vai acontecer isso. O Ônico Lorenzoni acabou de dizer, eu tenho comentado isso aqui, o nosso programa de governo só sai em 2019. Aí eles vão dizer, eu não falei que eu ia privatizar tudo, que eu ia acabar com a CLT, que eu ia acabar com o Estado, com a soberania, com a democracia, etc, etc. Não falei? Não falei? Falei. E tá aí, eu vou fazer tudo isso. Está no programa dele, e está nas falas dele, antes dele fazer essa maquiagem aí, malandrão velho, né? Malandrão, malandro, essencialmente malandro. Tudo que eles dizem que o Lula e os petistas aí e tal, né, fizeram, todas as acusações que eles fizeram, a mídia e a Lava Jato, o Bolsonaro fez pior. Muito pior. Se for para pegar só as acusações, não os fatos, só as acusações, o Bolsonaro devia ter sido preso muito antes do Lula. Ele fez muito pior. Só as acusações, eu digo, não são fatos. Se for pegar fatos, então, aí vai todo mundo para cadeia, a começar pela Lava Jato. Pela turma da Lava Jato. Aí a Folha também fala que dá destaque, né, para diz que tem uma guerra na equipe econômica do Bolsonaro, na equipe do programa do Bolsonaro, melhor dizendo, nessa questão econômica, né, pega lá uma turma que diz que quer dar uma guinada de 180 graus no setor de energia, que é a essência da coisa, né, energia, Petrobras, né? Aí diz que vão mexer em questões como o preço dos combustíveis, privatização e papel do Estado, né? Essas questões ainda sem resposta no plano de um eventual governo Bolsonaro estão entre os temas que alimentam embates nos bastidores da campanha. Ele montou uma equipe de lobo de Wall Street, de lobos vira-latas, aqui representantes dos lobos de Wall Street. A equipe dele, o programa dele é esse, a lógica dele é essa. Aí lá no final a gente vai ver qual é a polêmica, né, que diz que existe resistência em setores militares, né, que o Estadão faz uma matéria também nesse sentido, dizendo que a equipe de Bolsonaro quer destravar projetos de infraestrutura, né, diz que o BNDES não vai pôr mais dinheiro, o Estado não vai pôr mais dinheiro, porque senão o dinheiro do Estado vai tudo para Wall Street, para o teto fiscal, para ajuste fiscal, essa turma, esse mecanismo que eu falo aqui da mão invisível do mercado, metendo a mão no erário público, no Estado, que eles chamam de subsídio, é isso aí, né? Quer dizer, para os juros não tem subsídio. Os juros eles manipulam de acordo com os interesses deles, e o povo que se lasque, a infraestrutura que se lasque. É o que está dizendo aqui a matéria do Estadão. Diz que vai atrair investimentos privados. Investimentos privados de onde? O próprio Estadão diz aqui que o Temer criou aí, o usurpador Temer, criou o programa de parcerias e investimentos, mas teve pouco sucesso, né? A crise política, questionamentos de órgãos de controle e a falta de interesse em empreendimentos travaram muitos projetos. Eles vão trazer projeto aqui para quem estão interessados em projeto no Brasil. Qual é a garantia que um Estado nas mãos do mundo financeiro, né, pode dar para alguém fazer investimento em infraestrutura? Os próprios aqui do Brasil, Chiara, aí, recentemente teve aí pronunciamentos da Anfávia, da indústria do setor automobilístico, né? E aí diz aqui que, no caso da Petrobras, da Eletrobras, tem divergência com os militares, essa questão, né, que um representante da equipe econômica do Bolsonaro diz que os militares entendem que é questão de segurança nacional não privatizar a Petrobras. Numa guerra você pode usar essas embarcações, falando aqui da Transpetro, né, que é o setor aí de transporte, né, do petróleo, que eles que vão deixar só, a ideia deles, do Bolsonaro, ele falou isso, é deixar só a extração, que já foi entregue, né, pela lei do petróleo do Fernando Henrique Cardoso. Aí os militares estão dizendo, não, mas a Transpetro também não pode ser privatizada, porque num caso de uma guerra, a gente pode usar essas embarcações. Quem guerrearia com o Brasil? Quem?
Eles entregaram o pré-sal, né, deram o golpe, entregaram tudo para o Wall Street. Né, a guerra teria que ter um projeto de nação, de soberania, de independência, né, de progresso social, de democracia. E poderia se falar em defesa. Né? Agora eles vão apoiar o Bolsonaro, que vão entregar tudo, e vão ficar com a Transpetro para fazer o quê? Defender de quem? Veja que não tem lógica, não tem sentido a coisa. Né? O Bresser Pereira, né, ele dá aqui um artigo que ele escreveu na Folha, tem uma parte que ele sintetiza muito bem, né, como que as coisas devem ser vistas nessa dicotomia entre os vigaristas imorais e indecentes do Bolsonaro e da Lava Jato e o que propõe a candidatura Fernando Haddad. Quer dizer, por isso que ele resiste. Que o Bresser Pereira diz aqui o seguinte, que a democracia ainda tem chance. Haddad não precisa rejeitar seu programa desenvolvimentista e social, que é o programa de uma vida, mas precisa deixar claro para todos os verdadeiros democratas, inclusive os liberais de centro-direita, que ele governará o Brasil muito melhor do que seu adversário. E essa aqui é a questão da frente ampla, defesa da democracia, defesa do país. O país está se encaminhando aí, né, se o Bolsonaro for eleito, para as mãos de depravados. Gente pior do que aquela turma lá dos latrocidas de 64 e do Fernando Henrique Cardoso, da era neoliberal. Esta é uma questão fundamental para a gente entender. Já entregaram o pré-sal. O pré-sal é fundamental, é estratégico para o país, para financiar a educação, segurança, saúde, infraestrutura, etc. Fomentar as cadeias produtivas para gerar emprego, gerar renda, dinamizar a economia e fazer essa barreira de proteção que o Lula fez, que o Manteiga fez, que a Dilma fez. Depois ela deu aquela virada lá com o Joaquim Levy, também já comentei aqui. Aí entra a questão essencial. A lógica do golpe foi exatamente para entregar o país. Um consórcio que tem aqui dentro, né, esse clube privado da lama de vigaristas, de imorais, de indecentes que tem aí, né, imoralidade histórica dos 400 anos de escravagistas. A moral dessa gente é a moral dos 400 anos de escravagistas. A ética deles é essa ética aí, dos escravagistas. Podemos pôr tudo aí, né? Isso está impregnado na ideologia, na alma deles. Aí o que eles fizeram? Se associaram com os lobos de Wall Street, né, que também ali é um mundo da depravação, que a gente sabe que é. Daí a gente entrega tudo isso, a gente rouba aqui o povo. Dos 100% que a gente rouba, a gente entrega 90% para vocês e fica com 10%. E com isso eles se banqueteiam. Então, sim, mas e o povo? Ô, Fernando Henrique, tem que apoiar o Haddad, o cara do povo, da democracia. É a versão uga-uga, né? Uga-uga, voltando para trás. É a versão quer do canão lá, então, né? Corrupto ainda. Isso é o mundo, né? As eleições estão divididas claramente quando se fala de extremo para cá, extremo para lá, não sei o quê. Os extremos são esse aí. É o extremo da democracia, do povo, do desenvolvimento. Né? Todos que são a favor disso, né, têm a obrigação moral, a obrigação ética, né, de se juntar em torno da chapa Manuela Dávila, Fernando Haddad e Manuela Dávila. Agora, quem se entregou aí ao submundo da lama, nas religiões falsas de picaretas, né, quem se enfiou aí no mundo da mídia, que assumiu a ideologia da corrupção, da bandalheira, da imoralidade, da depravação, fica com o Bolsonaro. Simples assim. E as consequências são absolutamente previsíveis. Não precisa ser pitonisa, Nostradamus, Mãe de Ná, nada disso. São consequências absolutamente previsíveis. É isso que eu falei. Eles vão roubar o povo do produto do roubo. Já roubaram, né? Muito. Com o golpe de 16. Esse é o verdadeiro roubo, a verdadeira corrupção. 90% eles entregam para os lobos de Wall Street. E os lobos vira-latas daqui ficam com os outros 10%. E o povo que se lasque, que se dane, se reclamar, cacete no povo, prisão, tortura e assassinatos, como fizeram os latrocidas de 1964. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.